Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu gostaria de ter trazido este tema aqui já no último final de semana, mas decidi esperar. Eu quis esperar um último fio de esperança para ver a repercussão do acontecido na mídia brasileira, para ver quais seriam os comentários, mas passada aí um pouco mais de uma semana, eu tenho que vir aqui e dizer para vocês da minha tristeza e decepção, mas não surpresa, não fiquei surpreendido. Os poucos jornais que publicaram não passaram de notas de rodapé para esse fato. E eu, insignificante que sou, por humanidade e solidariedade a este povo, o povo cubano, tenho que me manifestar. No domingo, dia 11 de julho de 2021, milhares de cubanos foram às ruas pacificamente, em todos os cantos do país, para dizer que não aguentavam mais a ditadura comunista. E eles exigiam liberdade. Venceram o medo com o desespero e clamaram por comida, pois estão passando fome. Uma manifestação como não se via há décadas. Esse povo não conta com o financiamento de ninguém, foi iniciativa popular mesmo. Protestaram também pelos desvios de dinheiro, pela corrupção que assola o país. Por que eu fiquei triste? Eu respondo. Não é possível que tanta gente continue fechando os olhos para esse fato. Como é possível que alguém ainda consiga procurar justificativas para endossar o regime cubano? Como que é possível que tantos jovens universitários brasileiros ainda tornem a cara de Ernesto Che Guevara uma das tatuagens mais pedidas nos estúdios? Um assassino confesso, mandava fuzilar mulheres grávidas e crianças. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Veja o que diz o Luciano Medina, que foi capitão do exército rebelde, homem de confiança de Che Guevara. 3 días sin comer y el Che Guevara nos mandó que había que buscar un puerco. Y yo fui a casa de Caso Sotolongo, que tenía una finquita allí cerquita de la mina, y compré un puerco que me costó 70 pesos. Entonces ya estábamos comiendo allí, toda la tropa estaba comiendo, y entonces llegó un señor y le dijo al Che Guevara, bueno, es que tenemos un chivato, que hay que ver cómo se saca ese hombre de aquí, que se llama Juan Pérez, dueño de la finca Rancho Claro, que es un cosechero de café. Entonces mandaron a buscar el hombre tenía 3 hijos, chiquitos de 4, 5 y 6 años, no tendrían más los chiquitos que tenía allí. Entonces cogieron y lo fusilaron. Y eso nos cayó mal a toda la tropa. Los fusilamientos se generalizaron. Varias investigaciones responsabilizan a Ernesto Guevara por el asesinato de al menos una docena de hombres en la Sierra Maestra. Foi criada uma mitologia para mistificar Cuba. Uma grande mentira. Quem poderia imaginar que um dia um homossexual colocaria vestimentas para simular Che Guevara? Um assassino de homossexuais. Meu Deus do céu! Mas este não é um professor? Não é um cara inteligente? Aí eu pergunto, que inteligência que é essa? Um exemplo para você, claro, de que existe uma manada de pseudo-intelectuais à solta por aí, depravando as cabeças de nossas crianças e jovens. Basta ver quantos jovens seguem essa aberração e usam roupas e símbolos, fazem tatuagens e outras referências a esse assassino psicopata da história. Foi criada uma revolução de boutique. Dizem que Cuba é hoje melhor do que antes do regime. Veja aí um pequeno exemplo.
Existe sim uma agenda globalista que se diz de esquerda, mas que na verdade são picaretas, que defendem essa ditadura, principalmente aqui no Brasil. E não se trata de uma defesa velada às escuras, mas de manifestações públicas de adoração e veneração, acobertada e endossada pela grande imprensa. Por que isso? Por um elo de ligação no passado? Por terem sido recebidos e treinados como guerrilheiros em Cuba? Pelo poder? Ou, como disse muito bem aí a atriz Juliana Paz, por delírios comunistas? Ainda têm a coragem de dizer que são democratas, que defendem a democracia. Mas a única resposta da ditadura cubana para essas manifestações foi a violência. Mira, no le meten a las mujeres. Cingao, mira, con las mujeres. Violência contra mulheres e crianças. Mulheres, minha gente. Qual é a razão de movimentos feministas se alinharem à esquerda no espectro político? Essa eu posso responder, pois se mantêm vivas graças ao dinheiro dessas organizações. Mas para isso tem que tomar o lado do dinheiro e não do que é certo. Como que a gente pode debater ou transigir com pessoas que sustentam tamanha incoerência? Pessoas que decidiram sustentar narrativas totalmente contra os fatos, que se escondem nessa mitologia criada, com perfumarias como obras do escritor Fernando Moraes, músicos como Chico Buarque, ou seja, tem muito charme, tem muita influência. Eles dizem que o comunismo ainda é uma alternativa coletivista e igualitária. Onde esse discurso se encontra na realidade? Como isso se encaixa no que está acontecendo em Cuba? O ditador cubano lá, o Miguel Díaz-Canel, o que ele fez? Ele convocou os revolucionários comunistas para lutar contra os manifestantes com determinação, valentia e firmeza. E por isso também aqui estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Ele quer um motivo para continuar a matança e exterminar quem foi contrário ao regime. Exterminar um povo fraco, cansado e desnutrido. Covarde. E o que os apoiadores aqui do Brasil disseram? Se não viu, veja aí as postagens com seus próprios olhos, eu não vou trazer aqui. Está aí nas redes sociais aí de Lula, Dilma e etc. Defendem a ditadura e dizem que a culpa é do embargo dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Quando Fidel Castro e seus guerrilheiros tomaram Cuba de assalto, enganando muitos americanos na época sob a promessa de que estabeleceriam aí uma democracia e convocariam eleições, logo depois eles tomaram as empresas americanas, não pagaram nenhuma indenização e não fizeram nada do que eles prometeram. Me diga uma coisa, se você investir em um país que decide lhe tomar os seus investimentos sobre a nacionalização, você investiria lá novamente? É claro, é óbvio que não. Assim como fez o Evo Morales na Bolívia, quando estatizou as instalações da Petrobras, nos tomando os investimentos feitos. O que o Lula disse na época? Nada. O embargo americano não impediu que o resto do mundo continuasse suas relações com Cuba, e os próprios americanos continuam sendo os maiores negociadores com a ilha. Se essa questão de embargos fosse o motivo, então como que a gente pode explicar a situação de miséria que se instalou na Venezuela que não teve embargo nenhum? Defendem isso e ainda têm a coragem de chamar os outros de fascistas e machistas. Pelo amor de Deus, as práticas destes é que se encaixam nessas palavras. Ou seja, disparam uma metralhadora do que eles mesmos são para os outros. Onde estão os esquerdistas mundiais para dar os seus pitacos como eles gostam? Cadê o Emmanuel Macron? Onde é que está a manifestação do democrata Joe Biden? Onde estão os hipócritas brasileiros que adoram criticar tudo e todos sem nunca serem propositivos? Criticam por criticar. Cadê a manifestação do Papa Francisco contra esse massacre? Nada. A ONU levou 5 dias.
5 dias para fazer ou para dizer alguma coisa. Cadê os defensores dos oprimidos? Fez-se um silêncio, meus amigos, ensurdecedor. Aliás, já são anos e anos que durante eventos esportivos fora da ilha, centenas de esportistas cubanos aproveitam para fugir. 100% de qualquer premiação por vitória em qualquer modalidade esportiva ia e ainda vai para os cofres do governo. Atletas cubanos traziam para o Brasil charutos e outros produtos escondidos para vender e tentar ganhar alguma coisa. Uma jogadora de vôlei que foi bicampeã olímpica disse que daria as 2 medalhas de ouro que ela ganhou por apenas ter uma única chance de viver em um outro país. Eles são caçados pelo governo como criminosos porque fugiram em busca da liberdade. O mundo inteiro vê e divulga isso há décadas, mas fecha os olhos e não faz nada. Lula e Dilma, sem pedir o aval dos pagadores de impostos brasileiros, enfiaram quase 4 bilhões de reais em projetos em Cuba. Para financiar o quê? Financiar o regime, deixando de investir em nosso país. Vejam bem, esses 4 bilhões enviados para lá, se atualizados conforme a inflação, ultrapassa hoje a casa dos 10 bilhões de reais, meus caros. Quantos hospitais, quantas vacinas, quantas obras em infraestrutura, quanta coisa poderia ter sido feita com esse dinheiro para o nosso país? E o programa Mais Médicos, sob o apelo daquelas velhas causas acima de qualquer suspeita, se lembra? Mais de 11 mil médicos cubanos trabalhando sob regime de escravidão recebiam apenas 20% do seu salário, que era suficiente para ficar vivos aqui. 80% ia para os cofres do regime, meus amigos. Os médicos que aqui estavam sequer podiam trazer seus familiares, eram proibidos. Os médicos aceitavam, pois era a única forma de viver fora da opressão do território cubano. Diversos órgãos civis e humanitários, nacionais e internacionais, condenavam a prática. Mas no Brasil, um monte de gente convencido pela história, perfumada, contada, do jeito que foi, se indignou quando essa exploração acabou. E diziam que estava piorando a saúde do país. Quer dizer então que para melhorar a sua saúde, pode acabar com a de um semelhante? Já que o propósito era melhorar a nossa saúde, por que não usar então a fortuna que foi desviada daqui para lá? Se você caiu nessa historinha e não acordou com a denúncia do esquema, das duas uma, meu querido. Ou você é ingênuo a ponto de não gozar das suas faculdades mentais, ou você é um hipócrita. Dentre os maiores patrocinadores dessa ditadura estava o Brasil. Após a saída do governo esquerdista aqui do nosso país, essa fonte secou, o que certamente ajudou a desestabilizar o regime autoritário que levou ao seu enfraquecimento. Não tenho dúvida disso. A ditadura de Fidel Castro, ela já oprime na acepção da palavra o povo há mais de 60 anos. Ele já morreu, mas os seus seguidores continuam. Quem mantém qualquer tipo de relações com esses ditadores opressores são cúmplices, partícipes, solidários com esse extermínio humanitário. E você que finge não ver e fecha os olhos para o sofrimento desse povo também é. Me responda se não é uma hipocrisia frequentar a igreja, rezar ou orar o Pai Nosso, dizer que tem pena do sofrimento das pessoas, ser a favor da caridade e ao mesmo tempo endossar isso daí. Você que entrega seu voto a esses canalhas precisa vasculhar a sua mente para descobrir onde está o erro dentro do seu campo moral. É isso. Não é possível que as pessoas não enxerguem tantas evidências explícitas na nossa cara. Esses políticos que promovem uma festa na Câmara dos Deputados para comemorar os 50 anos da Revolução Cubana, que deu início a esse martírio. Isso mesmo. Se você não sabe, isso aconteceu aqui no nosso Congresso brasileiro. Esses mesmos políticos que criaram uma Comissão Nacional da Verdade, mas que na verdade era formada apenas por esquerdistas, não havia um contraditório decente, disseram que 434 pessoas foram mortas em 21 anos de regime militar no Brasil. A gigantesca maioria de militantes armados sequestraram avião, roubaram bancos e mataram pessoas. Fecham os olhos para mais de 100 mil mortos pela ditadura cubana. Esses números são do ano passado, quer dizer, estão desatualizados. 17 mil pessoas, mais de 17 mil pessoas foram fuziladas e os restantes morrem afogados, tentando fugir do paraíso que é Cuba, nos mares aí. Como você se sentiria em ver políticos
fazer festa por um fato que matou ou gerou extremo sofrimento a um familiar seu. Essa festa aconteceu aqui no Congresso Brasileiro, idealizada por esses picaretas que se dizem de esquerda. A história nos mostra, meus amigos, não precisamos ir longe e nem voltar muito no tempo. Vejam a situação aí que chegou a Venezuela. Veja a situação que está a Argentina hoje. Mas por que você diz, Alessandro, que você tem solidariedade ao povo cubano? Não foram eles que aceitaram e aceitam isso. Na verdade, foi imposto. E mesmo que fosse aceito, quem o teria feito já está morto. Seus descendentes não teriam culpa por esse erro. Tanto não tem que se levantaram no último domingo, dia 11, contra essa situação. Ou seja, quem é cubano e vive lá sob essa opressão, se manifesta contra. E aqui no Brasil, os comunistas da Zona Sul, que têm as suas geladeiras e as despensas cheias, né, se manifestam a favor. Vivem uma mentira que não se explicam. Vivem uma narrativa num discurso que não se aplica na sua prática. Che Guevara foi morto com um Rolex no braço. A revista Forbes, em 2016, avaliou a fortuna de Fidel Castro em 900 milhões de dólares. Como diria aí um jornalista famoso no Brasil, né? Isto é uma vergonha.